e a gente retomar aí o nosso assunto. Então, ó, a gente vai retomar aí os slides lá da... Olá, quem veio aí com o nome de Simone, me fala aí, por favor. Eu vou anotar aqui no diário. Então, a gente vai retomar o nosso assunto da Assembleia Constituinte de 1823 e a Constituição, né, que foi outorgada de 1824, tá bom? Renan. Então, ó, deixa eu apresentar aqui o slide. Eu vou recapitular esse slide, onde nós paramos. Tá todo mundo vendo aí? Certinho, direitinho? Falem aí para mim, por favor. Sim. Sim? Ih, meu Deus, espera aí que eu tirei, que alguém pediu para entrar. Olá! Então, ó, deixa eu apresentar aqui de novo. Pior que dá uma quebrada do quando ficar apresentando. Calma aí. Pronto. Então, ó, nós paramos exatamente nesse slide aqui, tá? Nós estamos falando do primeiro reinado. Então, nós vimos, né, que Dom Pedro, ele assumiu o governo, né, o Império do Brasil, e era necessário, se fazia necessário uma Constituição para o território brasileiro, porque, afinal de contas, nós não tínhamos uma Constituição. Então, o que é uma Constituição? Né? Um conjunto de leis. Então, em 1823, os parlamentares se reuniram e montaram aí, né, iniciaram aí a construção de uma Constituição para o Brasil. Só que essa Assembleia Nacional Constituinte de 1823 não teve a participação de Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I não foi convocado para participar dessa Assembleia, somente os parlamentares. E aí Dom Pedro I não ficou nem um pouco satisfeito, né? Porque ele sabia que a Assembleia Constituinte, sem a sua participação, iria acabar causando uma limitação do seu poder, porque era interesse dos deputados implantar os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? E esses três poderes iriam aí limitar os mandos de Dom Pedro I, afinal de contas, ele não ia ter mais força nem autoridade para fazer nada sozinho, ele iria ter que recorrer a esses três poderes para poder governar. Então, né, em 1823, essa Assembleia Constituinte, também conhecida como a Constituição da Mandioca, ela foi dissolvida. Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, tá? Por quê? Por que ele dissolveu? Como eu falei para vocês, porque ele limitava o seu poder. Mas, apesar de ter dissolvido, Dom Pedro, ele se disse, né, ele disse ser adepto da monarquia constitucional. O que quer dizer isso? Dele, o imperador, governar o Brasil com uma constituição. Só que ele fez o quê? Ele nomeou 10 pessoas da sua confiança para elaborar a Constituição brasileira. No dia 25 de março de 1824, a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, ficou pronta. E ela foi aí outorgada pelo imperador. O que quer dizer isso? Ela foi concedida pelo imperador, tá? Então, vamos lá. Quais foram as características da Constituição de 1824? É isso que nós iremos ver agora, tá? Então, olha só. A Constituição de 1824, ela foi outorgada. Para que tem alguém tentando... Ai, peraí. Pedir permissão, pronto. Vamos voltar aqui para a nossa Constituição de 1824. Então, quais foram aí o que foi decretado com a Constituição de 1824? Deixa eu voltar nela. Olha só, Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Ela foi outorgada, ou seja, imposta pelo imperador. Ela manteve alguns princípios do antigo projeto, como a noção de soberania. Isso quer dizer o quê, né? Ela reforçava a monarquia. A Constituição de 1824 reforçava o poder hereditário. Ela também fez a criação de uma nobreza de títulos. A religião católica ficou sendo a oficial no território brasileiro. O Senado continuou aí, passou a ser vitalício, cujos membros eram escolhidos pelo imperador.
O voto para a escolha, né, de determinados deputados era voto indireto e censitário, indireto porque ocorria dentro aí do parlamento, né, dentro do governo, não era aberto para as pessoas. O país foi dividido em províncias, cujos presidentes de cada província era nomeado pelo imperador. Isso quer dizer o quê, professora? Aquele que governava a província da Bahia, né? Aquele que governava a província da Bahia não era escolhido pelos moradores da Bahia, era escolhido pelo imperador, tá? E isso dava aí uma grande, como é que eu vou falar? Uma grande insatisfação para as províncias. As províncias não aceitavam, não queriam isso, elas queriam autonomia para escolher seus representantes, tá? Houve a criação do Conselho de Estado e o poder moderador concentrava poderes nas mãos do rei. Então, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, concedida pelo imperador, ela reforçava a monarquia, ela reforçava o poder hereditário e ela também concedeu a divisão dos poderes. Então, foi implantado o poder executivo, legislativo e judiciário, mas, né, o Dom Pedro I criou o quarto poder, que foi o poder moderador, que era o poder que comandava os outros três poderes. Então, o poder executivo, né, era ocupado pelo imperador e os ministros. O poder legislativo, pelos deputados, eleito aí de forma indireta. O judiciário, né, nós tínhamos os juízes nomeados pelo imperador. E o poder moderador era o poder do imperador. Né? Então, tudo que fosse criado pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário tinha que passar pelo Poder Moderador para ser aprovado ou não. Então, assim, não houve a limitação do poder do rei, né, do imperador. Então, ó, Poder Moderador, eu acabei de falar aqui para vocês. Deixa eu botar certinho rapidinho. Então, vou só ler aqui o que eu acabei de falar, tá? Demais. Poder Moderador era responsável em comandar o Conselho de Estado e os outros três poderes, tá bom? Então, o Poder Legislativo, que era composto pelo Senado e a Câmara dos Deputados. O Poder Executivo era composto pelo presidente das províncias e pelo Conselho Geral das Províncias. E o Poder Judiciário era o Supremo Tribunal de Justiça. Esses três poderes, qualquer atitude que se tomava, qualquer decisão que ia se ter, tinha que passar pelo Poder Moderador. Para o Poder Moderador autorizar ou não. E quem era o Poder Moderador? Era o poder do rei. O primeiro reinado, né, o governo de Dom Pedro I, ele passou aí por alguns momentos de crise, que levou à impopularidade de Dom Pedro. Nós vimos que, a princípio, Dom Pedro I, ele era visto como herói, né? Ele tinha sua popularidade muito positiva, mas devido a algumas atitudes, essa popularidade caiu, tá? E ele se tornou impopular. Então, olha só, para calar a oposição e fortalecer seu poder, Dom Pedro I distribuía títulos de nobreza e cargos no governo, uma coisa que não agradava, né, a todos. Apesar dos esforços, a impopularidade de Dom Pedro I crescia em várias regiões do Brasil. O protesto mais forte e contrário à Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada, concedida pelo imperador, aconteceu na Câmara Municipal de Olinda e Recife, na província de Pernambuco. Então, olha só, Pernambuco foi contra a Constituição outorgada de 1824, tá? Com isso, né, Dom Pedro I, ele fez o quê? Ele destituiu o governador de Pernambuco e nomeou outro governador para lá de sua confiança, para governar essa província. A província de Pernambuco, com certeza, não gostou disso nem um pouco. E aí, o governador que foi destituído, né, que foi retirado aí do poder, ele iniciou um movimento denominado Confederação do Equador. Tá? Então, o Nordeste brasileiro se uniu contra o governo de Dom Pedro I. Tá? A Confederação do Equador. A Confederação que se iniciou com a ação de lideranças e populares pernambucanos, logo tomou corpo e conseguiu a adesão de outros estados do Nordeste. As províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará aderiram ao movimento, seguidos pelo Piauí e pelo Pará. Os confederados defendiam, né? O que
que os revoltosos da Confederação do Equador, o que eles queriam? Eles queriam autonomia da região e a adoção de um modelo federalista do governo, o modelo dos Estados Unidos. Eles também desejavam a abolição da escravidão e a organização de forças para enfrentar as tropas do imperador. E com o apoio dos senhores de terras e de escravos, as tropas do império derrotou os confederados. Os principais líderes foram presos e executados, né? Exemplo aí o Frei Caneca. Então, olha só, a Confederação do Equador foi um movimento contra o governo de Dom Pedro I, mas, no entanto, esse movimento revoltoso, né, ele não conseguiu aí derrubar Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, ele teve apoio de grandes senhores de terras e acabou derrubando, né, os confederados, dando fim aí à Confederação do Equador. Mas aí veio um outro movimento, né, que também tornou aí Dom Pedro impopular e acabou aí enfraquecendo o governo de Dom Pedro, que foi a Guerra da Cisplatina. Então, olha só, Dom Pedro ele tinha acabado aí de unir forças, né, de juntar capital para ir contra os confederados do Equador. Ele venceu, né, esse confronto contra a Confederação do Equador, mas, no entanto, agora, ele veio aí num novo confronto, que foi a Guerra da Cisplatina. O que foi a Cisplatina, tá? A Cisplatina é o que hoje a gente conhece como Uruguai. A Cisplatina foi um território dominado por Dom João VI ao chegar aqui no Brasil, incorporado no Brasil, tá? Mas os cisplatinos, eles vinham aí lutando pela independência, lutando para se livrar do Brasil. E aí, logo depois que ocorre a Confederação do Equador, os cisplatinos se juntam aí à Argentina e conseguem aí se tornar independentes do Brasil, tá? Então, o fracasso e o alto custo da guerra contra o Uruguai, né, contra os cisplatinos, e as perdas humanas contribuíram para aumentar a impopularidade de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I agora vai se ver numa enrascada, tá? Junto aí a esse movimento da Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, vem um outro episódio, que foi aí, né, a morte de Dom João VI em Portugal. Quando Dom João VI morre em Portugal, ele deixa aí o trono português para Dom Pedro I, que era o seu filho mais velho. Então, olha só, hein? Nós temos aí alguns pontos que levaram a do governo de Dom Pedro I, né? O autoritarismo de Dom Pedro, ao derrubar a Assembleia Constituinte de 1823, a fortificação desse autoritarismo, quando Dom Pedro implanta, né, a Constituição de 1824. Aí temos aí a Confederação do Equador. Dom Pedro I, ele vence a Confederação do Equador, mas ele perde muito capital por conta disso, e além de vidas humanas. Temos aí a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro, além da perda de dinheiro, tem a perda humana, ainda perde a Cisplatina. E agora vem a questão da sucessão do trono, tá? Então, olha só, no Brasil crescia o receio de que Dom Pedro, sendo o filho mais velho e sucessor natural, assumisse o trono português. Isso implicaria promover a reunião entre os dois países, em grande medida, o retorno do Brasil à condição de colônia, coisa que o Brasil não queria mais, né? A elite brasileira não queria mais essa aproximação com Portugal. Depois de muita discussão, Dom Pedro renuncia ao trono português e abre mão do trono de Portugal em favor da sua filha Maria da Glória. Só que a sua filha Maria da Glória acaba perdendo o trono para o seu tio, irmão de Dom Pedro, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Crise econômica brasileira. Em meados de 1825, a Inglaterra exportava para o Brasil a mesma quantidade de mercadorias que exportava para todas as suas colônias americanas. As poucas manufaturas de tecidos e metalúrgicas existentes no Brasil arruinaram-se diante da concorrência estrangeira. A crise econômica agravava-se ainda mais pela cobrança de altos juros sobre os empréstimos estrangeiros pagos com a realização de novos empréstimos. Dom Pedro foi perdendo prestígio por não conseguir tirar o país da grave situação em que se encontrava. Então, olha só, Dom Pedro, autoritário, não consegue resolver os problemas sociais e econômicos do Brasil,
Tem a questão com a preocupação do trono português, Brasil enfrentando uma grave crise financeira, Dom Pedro aí, né, tem aí a insatisfação do seu governo aumentado e muito, e a sua popularidade cresce na mesma medida. Então, diante da crescente impopularidade, em 1831, Dom Pedro I renunciou ao trono do Brasil, ao poder brasileiro, e voltou para Portugal. Só que, para garantir o trono brasileiro à sua família, Dom Pedro deixou no trono brasileiro, né, ele renunciou, ele abdicou do trono, em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Só que temos um problema. Dom Pedro de Alcântara, ele tem apenas 5 anos de idade, portanto, não pode governar, né? Segundo a Constituição, só se podia governar acima de 21 anos. Então, é implantado, assim, dá início, assim, o período regencial. Então, o fato que fecha o primeiro reinado foi a renúncia de Dom Pedro I em nome do seu filho, né, Dom Pedro de Alcântara, tá bom? Só que seu filho só tinha aí 5 anos. E aí nós temos início ao período regencial, que é o próximo assunto aí da nossa aula, né, que não será agora ainda, vai ser mais para frente um pouquinho. Então, olha só, o que nós acabamos de ver foi o governo aí de Dom Pedro I, tá? Eu separei aqui para vocês, para poder fortificar o que foi explicado no slide, o Telecurso 2000, falando sobre o primeiro reinado. Vou pedir para vocês aí o máximo de atenção. Prestem bastante atenção, tá? Porque ele vai fixar tudo que eu acabei de falar. E ele vai acabar aí também unindo, né, essa quebrada que a gente teve na aula, tá bom? Da primeira com a segunda. Então, atenção. Tá todo mundo me escutando aí direitinho? Sim, tá dando para escutar. Foi tudo bem? Deu para compreender o que eu acabei de explicar no slide para vocês? Foi, tranquilo. Foi? Então tá, ó. Então, eu vou fechar o que foi explicado no slide com o telecurso. Prestem bem atenção, tá? Porque ele é ótimo, ele vai esclarecer, ele vai unir aí todos os pontos. Então, ó, vamos lá. Espera aí que eu vou botar no início. Porque como eu passei lá para o 81... Foi aí? Tá todo mundo visualizando direitinho? Fala aí para mim. Sim. Sim? Então vamos lá, hein? Bons estudos. Olha só a mala que sobrou para mim, Vicente. Vou carregar isso aqui. Ô, Vicente. Oi. Já não vai se trocar? Eu vou começar a gravar daqui a 1 minuto, rapaz. Desculpa, eu me entretive aqui lendo o jornal. Começo a ler notícias de política, eu esqueço da vida. Mas eu fico pronto num minuto. Pode deixar. Comer, coçar e falar de política é só começar, não é verdade? E política é justamente o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos ver como era a política no Brasil depois da independência, desde a coroação de Dom Pedro I até a sua renúncia. Bom, a gente começa assim que ele se vestir. Não é mesmo, companheiro? Não falei que eu ficava pronto num minuto? Olha quem está de volta! Há quanto tempo, nosso ilustre viajante? Eu saí daqui logo depois da independência, 1822. Nós estamos em 1831. 9 anos. Não faz tanto tempo assim. E como sempre, eu volto ao Brasil cheio de histórias para contar. Ei, eu disse que estou cheio de histórias para contar. Eu ouvi. Então continua ouvindo, Aras. Parece até que não ficou interessado. Olha, você vai me desculpar, mas do jeito que vão as coisas, a única história que anda me interessando é a história do Brasil. Mas que história? Nós acabamos de ficar independentes, não fazem nem... 9 anos, o tempo que você esteve fora. Aí vai dizer que eu perdi muita coisa. Aí vai dizer que a renúncia de Dom Pedro I é pouca coisa.
Por essa eu não esperava. Eu saí daqui, ele tinha acabado de ser coroado. Eu voltei, ele tinha acabado de renunciar ao trono. Agora, eu acho que essa história está muito mal contada. Não. É você que está mal informado. Mas deixa comigo que eu vou te contar essa história direitinho. Independência! Ou morte! Mas não foram só os brasileiros que comemoraram os novos tempos. Os portugueses que viviam aqui desde a vinda da família real se uniram para dar apoio político ao imperador Dom Pedro I e formaram um grupo que ficou conhecido como Partido Português. Já os brasileiros se dividiram em dois grupos, os democratas e os aristocratas. E cada partido tinha uma ideia diferente de como o Brasil devia ser governado, certo? Exatamente. Os portugueses queriam que o imperador tivesse poder absoluto, sem limites. Já os democratas pensavam o contrário, que o poder deveria representar a vontade da maioria. E os aristocratas, por sua vez, achavam que o imperador deveria ter poder, sim, mas limitado pela Constituição. E afinal, quem ganhou essa disputa? Pois é, os três partidos foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Mas quando começaram os trabalhos, em 1823, os aristocratas já tinham dado um jeito de expulsar os democratas da política. Então essa disputa ficou entre os portugueses e os aristocratas. Mas não por muito tempo, não. Peraí, como assim? O que acontece é que o imperador fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para elaborar a lei máxima brasileira à sua medida, a Constituição Política do Império do Brasil. Isso já foi no ano de 1824. O poder estava todo concentrado nas mãos dele. Vocês já imaginaram a briga que Dom Pedro I comprou? De um lado, o imperador e os portugueses, do outro, os brasileiros. E o campo de batalha era a nossa primeira Constituição. Mas o que é realmente uma Constituição? E por que ela é tão importante? Vamos ver? Seu Gustavo, o senhor precisa entender que a gente não pode mudar as cores da encomenda de uma hora para outra. Tá tudo pronto aqui, tudo, tá tudo... Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Até mais. Seu Gustavo quer que a gente faça os uniformes tudo de novo. E ele pode mandar assim, sem mais nem menos? Sei lá, né? Ele também é nosso sócio, entrou com a maior parte do dinheiro. Não, vou resolver isso já. Procura aí o contrato social. Boa ideia. Foi para isso mesmo que nós fizemos um contrato. Para ver quem é que tem poder dentro da confecção. E ao mesmo tempo para limitar esse poder. A confecção não pode depender da vontade absoluta do seu Gustavo. Não é porque ele deu a maior parte da grana que ele vai se sentir o dono. Contratos e constituições são coisas parecidas. Ficou mais claro? Contratos e constituições existem para definir quem tem o poder, seja o imperador, o presidente, o Congresso, etc. E, ao mesmo tempo, para limitar esse poder. Aqui no Brasil, nós passamos pela elaboração de uma Constituição em 1988. Você se lembra da briga dos constituintes? Durante esta Constituinte, surgiram muitas divergências entre os deputados. Isso aconteceu porque eles defendiam diferentes ideias sobre a organização do país. Um exemplo foi a discussão sobre o direito de voto dos analfabetos, que foi contemplado no texto final. Outras questões, como reforma agrária e direitos dos trabalhadores, também dividiram as opiniões dos deputados. O resultado dessas discussões determinou os direitos e deveres de todo cidadão brasileiro. Entendeu agora por que uma Constituição é tão importante? Não foi à toa que houve tanta briga por ela no Primeiro Império. Dom Pedro I, que ganhou o primeiro round, dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs a Constituição ao país. A Constituição imposta por Dom Pedro I era centralizadora e conservadora. Centralizadora porque concedeu ao imperador um grande controle sobre o sistema político. Ele possuía o poder moderador que lhe dava o direito de dissolver o parlamento e nomear juízes e a autoridade máxima de cada província. Conservadora porque mantinha a escravidão e limitava a participação política dos cidadãos através do voto censitário. Para ser eleitor ou candidato, o cidadão precisava ter uma determinada renda anual. Isso impedia as camadas populares de votar.
Então Dom Pedro enfiou a Constituição de 1824 goela abaixo do povo e todo mundo ficou de boca fechada. Não, senhor. Teve gente que pôs a boca no trombone. Foi aqui na província de Pernambuco que os ventos revolucionários começaram a soprar contra o imperador. Liderados por Frei Caneca, os membros da Câmara da cidade de Recife se recusaram a aceitar a Constituição de 1824. Os recifenses tomaram o poder na província e logo receberam o apoio da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Juntos, eles criaram uma república, que foi batizada de Confederação do Equador. Me diga uma coisa, que fim levou essa história da Confederação do Equador? Acabou mal. Os líderes do movimento tinham ideias muito liberais. Perderam o apoio dos comerciantes e dos senhores de terra. O governo central mandou as tropas para lá e acabou com tudo. Os líderes foram condenados à morte. O Frei Caneca queria que a Constituição fosse fruto de um acordo, um pacto entre as províncias e o imperador. Uma Constituição a favor da liberdade dos cidadãos. Frei Caneca era um liberal. Daí a sua briga com Dom Pedro, que era um autoritário. Quer dizer, queria ser a única autoridade do país. Frei Caneca foi executado, mas suas ideias não morreram. Continuaram a se espalhar pelo Brasil. Dom Pedro I ganhou a batalha, mas tinha começado a perder a guerra. A Câmara dos Deputados foi reaberta e, junto com ela, a oposição ao imperador. O medo de uma possível reunificação com Portugal voltou a ser o assunto do dia na imprensa, que não economizava críticas a Dom Pedro. O tempo fechou ainda mais com a turbulência das revoluções europeias. Elas acabaram com o absolutismo em países importantes como a França. Não era mais possível justificar as atitudes autoritárias do nosso imperador. O clima político piorou ainda mais no Brasil com a pressão de uma crise econômica provocada por problemas na agricultura de exportação. Pois é, no meio desse tumulto todo, Dom Pedro se envolveu na sucessão do trono português. Queria que a sua filha fosse a escolhida para herdar a coroa. Acontece que os brasileiros, a gente já sabe, queriam distância de Portugal. A atitude do imperador caiu como uma bomba em diversos setores brasileiros. E eles acabaram se unindo para combater Dom Pedro. O jogo político chega a um ponto crítico com o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que fazia oposição ao governo. A agitação política chega às ruas. Aumenta o conflito entre os portugueses partidários do imperador e os brasileiros unidos na oposição. Dom Pedro ainda tentou fazer diversas jogadas políticas, mas a coisa só piorava. Havia boatos de que ele fecharia outra vez a Câmara, ficando livre para governar de maneira ditatorial. A reação foi quase imediata. Setores populares foram às ruas para protestar contra a nova medida do imperador. Deixa os comentários para depois e termina a história primeiro. Como acabou? Acabou como você já sabe. O imperador renunciou ao trono em nome de seu filho Dom Pedro de Alcântara. Foi assim que acabou. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Logo depois da independência, o Brasil se dividiu em dois partidos. O Partido Português, que apoiava Dom Pedro I, e o Partido Brasileiro. Esses partidos formavam a Assembleia Constituinte. Dom Pedro I fechou a Constituinte e nomeou uma comissão para fazer a Constituição à sua maneira. Ele queria todo o poder para si. O autoritarismo de Dom Pedro não foi aceito. Revoltosos, liderados pelo Frei Caneca, criaram a Confederação do Equador. O fim do absolutismo na Europa, as ideias liberais difundidas por Frei Caneca, uma série de crises econômicas, mais o envolvimento do imperador na sucessão do trono de Portugal, terminou por tornar insustentável a posição de Dom Pedro no Brasil. Assim, ele renunciou ao trono em nome de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. A renúncia do imperador foi uma grande vitória dos grupos políticos brasileiros. Acabou-se o medo da reunificação com Portugal. Era hora de recomeçar a construção do Estado de acordo com os interesses brasileiros. Bom, e agora que você conhece um pouco melhor esse período da nossa história, diz aqui pra gente, quem era cidadão no Império do Brasil? Não precisa responder agora. Consulte seu livro. Investigue você também a nossa história. Bem, crianças, bem legal, né?
porque ele remonta aí tudo aquilo que foi falado, né, com o slide, que eu expliquei para vocês, e ele acaba aí amarrando o assunto, né, todo o assunto do primeiro reinado. Foi esclarecedor? Deu para entender bem o que foi explicado hoje? Falem aí para mim. Professor, deu para entender. Deu? Então tá. Então tá bom. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar, tá, gente? Deixa eu ver com vocês agora. Eu ia tirar aqui, mas deixa eu ver, eu faço assim mesmo. Deixa eu ver com vocês agora alguns nomes que apareceram aqui, que eu acho que eu não anotei. Peraí, quem tá com o nome de... Ah, não, de Caio eu já vi, já botei aqui. Cadê? Teve um nome que apareceu aqui diferente. Não, acho que todos. Entrou um nome diferente, que agora já não tá aqui mais. Acho que era Simone, não foi isso? Não tá aqui mais. Mas, enfim, todos que estão aqui, já botei a presença, tá? Então, olha só. Faltaram aí, de fato, na primeira aula e na segunda, Bruno, Gabriela Vitória, João Pedro Goulart, João Vitor Souza, Marçal, Luiz Gustavo e Matheus Mendes. Os outros, eu botei presença para todos, tá? E desde a primeira aula eu já estava anotando. Tá? Você também, Gustavo. Crianças, ó, não esquece. A nossa segunda aula não pode faltar. Veio na primeira, tem que estar também na segunda. A segunda, eu sempre vou estar fechando o assunto, tá bom? Então, não pode deixar de estar presente de jeito nenhum. A aluna Bia, da 81, passou para mim, eu acho que eu não copiei. Copiei sim. Vou passar para vocês agora. Ela passou para mim o mapa mental do primeiro reinado. Então, vou botar o link aqui, vou até apresentar para vocês. Depois eu vou botar o link. Para quem tiver no computador, guarda aí na folhinha de Word, né? Guarda em algum lugar, que é muito bom ter esse mapa mental, tá? Que são os pontos principais do assunto. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é isso, tá? Por que eu estou falando aqui de mapa mental? Peraí. É isso aqui, tá vendo? Ó, são as ideias, tá? De forma aí resumida, sobre o primeiro reinado. Então, nós temos a consolidação da independência, a primeira Constituição, né? Os conflitos que ocorreram no primeiro reinado e o que levou o primeiro reinado a entrar em crise, tá bom? Eu vou até botar, deixa eu copiar aqui, ó. Eu vou até botar esse link para vocês aí no chat, para depois vocês copiarem isso aqui no caderno de vocês, anotarem de alguma forma, que isso é muito bacana ter, tá? Deixa eu botar aqui no chat. Isso auxilia muito na hora de estudar. Ó, tá aqui, anotem aí, deixa aí direitinho. E vou colocar aqui também a nossa atividade de vocês para a semana que vem, hein? Então, ó, módulo 3, nós já iniciamos. Página 294 e 295, tá? Tem duas atividades na página 295, que, se eu não me engano, é a letra C do número 1 e a letra D do número 3, que vocês não irão fazer, tá? Deixa eu olhar aqui, para eu poder falar direitinho para vocês. Para não falar nada errado. Aqui, ó. Na 295, tem duas questões que deveria ser respondida no caderno, vamos dizer assim, tá? Vocês não irão fazer, que é C, a letra C, número 1, não é para fazer, e a letra D, do número 3, que também não é para fazer, tá bom? O restante, que a resposta é no próprio livro, é para fazer todinho direitinho, tá, meus amores? Então, olha só, foi tudo bem, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Quando vocês forem aí fazer o exercício, né? Qualquer dúvida que possa aparecer, vocês passem para mim, que a gente